paz do Senhor, queridos. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe tudo que é seu, que Deus abençoe tudo que é ligado a você. Estamos aqui novamente para estarmos compartilhando, estarmos meditando em uma palavra do Senhor, para estarmos cada vez mais buscando estar edificados na rocha, edificados no Senhor Jesus Cristo, amém? E quero começar aqui louvando a Deus por este momento. Quantos queriam estar, exatamente agora 19h31, mas assim não aprove Deus permitir, estão em outro lugar, e partiram dessa para uma outra, e temos que analisar nossas vidas todos os dias, queridos, e agradecer a Deus por tudo, até mesmo por esse momento de dificuldade, Paz do Senhor, Tauana. Amém. Tá todo mundo com saudade, Mas em breve estaremos juntos, Em breve estaremos aí todos na comunhão do corpo, Eu estava conversando com a Fernanda hoje à tarde pelo WhatsApp. Eu não gosto muito de rede social, mas quando as pessoas me mandam alguma coisa eu respondo, E ela falando da falta que faz essa presença, esse calor humano, do corpo de Cristo, de uns para com os outros, E isso tem feito grande falta em nossas vidas. Pai do Senhor, Josineide. Paz do Senhor para todos. Que Deus abençoe. Pai do Senhor, Josilene, Ritiele, Rivan, Silene. Paz do Senhor para todos. Então, como eu estava dizendo, graças a Deus estamos todos bem, Graças a Deus estamos todos na bênção. Graças a Deus, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Em nome de Jesus, e em breve estaremos juntos, Em breve estaremos aí novamente na comunhão, E no partir do pão, Paz do Senhor, Sandra. Deisivane, Pai do Senhor. Pai do Senhor, Irani. Então, queridos, hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está lá no Evangelho de João, no capítulo 3. Vamos até lá. Evangelho de João, capítulo 3. Pai do Senhor, José Augusto. Pai do Senhor para todos que estão online aí. Alguns não escrevem nada, não digitam nada, mas estão aí conosco. O importante é que estamos juntos, Seja lá de que forma for. A palavra de Deus, ela vai dizer assim, Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondendo disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe nascer?
Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. O que é nascido de carne é carne, o que é nascido de Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel, e não sabes isto? Na verdade te digo que dizemos o que sabemos, e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. E eu quero parar por aqui. Amém? Vamos dar uma atualizada aqui para quem eu não dei aqui, a Pai do Senhor. Pai do Senhor Bato, Pai do Senhor Solange, Pai do Senhor Paulo Roberto, Pai do Senhor minha cunhada Marleusa, Pai do Senhor. Amém. Vamos lá. Queridos, uma das primeiras coisas que nós temos que estar tratando aqui, vamos primeiro falar um pouquinho sobre quem era Nicodemos. Jesus estava ali na época da Páscoa, né? E muitos sinais eram operados. Amém? E nós temos que parar para analisar qual tipo de fé nós temos, qual tipo de fé nós temos caminhado nela. Mas antes de entrarmos na palavra propriamente dita, eu quero convidar você a curvar sua cabeça aí para estarmos orando, amém? Pedir ao Espírito que esteja direcionando as nossas vidas. Depois nós vamos dar prosseguimento aqui, amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar minha vida diante da Tua presença. Meu Deus, eu quero pedir perdão ao Senhor por tudo aquilo que fere a Tua santidade, por tudo aquilo que desagrada o Teu coração. Senhor, eu quero clamar ao meu Deus e Pai, do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Rei da Glória, para que a cada dia o Senhor me dê a entender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Pai. Nos ensina, Senhor, a caminhar no Teu propósito, nos ensina a andar contigo. Nos ensina, Senhor, a atrair o Teu coração, nos ensina a ter intimidade, nos ensina, Senhor, a andar na verdadeira fé. Nós queremos pedir ao Senhor, vem direcionar essa palavra, vem que o Teu Espírito, Senhor, possa nos conduzir e que Teu nome seja glorificado em nossas vidas e através das nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai, te dizemos, é muito importante. Não nos faça subir em lugar nenhum, Pai, se a Tua presença não for conosco. Por isso te pedimos, fica conosco, em nome de Jesus. Então, queridos, nessa época estava havendo muitas operações de milagres e manifestações, como nós vamos ver no próprio Evangelho, né? No trecho que nós lemos. E isso atrai a atenção das pessoas, movimento atrai a atenção das pessoas. E Nicodemos era um homem admirado, ele era um homem religioso, né? Um homem de conceito no meio da sociedade. O próprio Jesus o chama de mestre, né? Mestre no meio do povo ali. E quando nós paramos para analisar, né, queridos? Versículo 1 lá do Evangelho de João. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Ele exercia uma posição de autoridade, ele exercia uma posição de influência, uma posição de príncipe, né? E a Bíblia diz que ele foi ter com Jesus à noite. Nós vamos ver em outros momentos pessoas indo ter com outras à noite, né?
como o próprio Saul, né? Foi ter um encontro à noite que foi a ruína dele. Às vezes as pessoas deixavam para tratar as coisas à noite para não serem vistas, elas disfarçavam-se, né? E iam para a rua. E disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção para cá, para nós, é que esse homem, ele procura Jesus e ele diz: olha, eu vejo que você é de Deus, porque você não poderia fazer esses sinais se Deus não fosse com você. O que me chama a atenção nessa passagem é que esse encontro dele não foi como o encontro dos discípulos, não foi como o encontro de pessoas que foram curadas, né? Foi algo diferente aconteceu aqui. Ele diz: olha, nós estamos vendo que tu és mestre vindo da parte de Deus. Que tipo de... Como ele via Jesus? Era como um Messias? Ou como apenas era alguém que tinha ali uma aliança, um pacto com Deus, né? Qual foi o impacto que realmente aconteceu na vida de Nicodemos? Ele estava ali porque queria saber, né, algo de Cristo, ou estava ali porque queria algo diferente? Quando Jesus diz para Nicodemos: Nicodemos, ele está interrogando, né? E ele diz para Jesus: olha, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então ele diz: olha, Jesus, eu sei que tu és mestre, tu és alguém da parte de Deus. Só que o povo de Israel esperava por um Messias. E Jesus, ele responde algo que talvez não fosse o que ele esperava. A resposta de Cristo, na realidade, ao invés de trazer explicação, trouxe confusão na sua cabeça. Porque Jesus responde e disse: olha, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Queridos, um líder religioso, alguém que ensinava, alguém que tinha influência, né? Quem ensina também tem influência, mas ele tinha uma influência social. Ele vai até Jesus interrogar algo e recebe uma palavra, né? Ele recebe uma resposta que talvez não fosse a que ele esperasse. Ele diz: Rabi, olha, eu sei que tu és alguém vindo da parte de Deus. Jesus diz: Nicodemos, se você não nascer de novo, você não vai poder ver o reino de Deus. Aqui eu vejo um confronto, né, entre aquilo que a essência que há, né, dentro de cada um. Pare para analisar você indo conversar com Jesus a respeito de algo e de repente ele vira para você e diz: olha, se você não nascer de novo, você não vai poder entrar no reino de Deus. Você não vai poder participar, né, daquilo que está preparado. E aí Nicodemos vem e diz assim: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Pode porventura tornar ao ventre da sua mãe nascer? E aí Jesus novamente diz: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Eu quero chamar a sua atenção para a vida e morte, né? Quando Adão e Eva estavam no paraíso, o Senhor havia avisado que aquele que comesse do fruto proibido morreria. Vocês se lembram? E aí, quando nós começamos a entender que eles comeram e não morreram fisicamente, mas morreram espiritualmente, nós começamos a entender do que Jesus está dizendo. Ele diz: olha, vai ter que nascer de novo.
Porque quando Adão e Eva pecaram, eles não morreram automaticamente, mas morreram espiritualmente, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Para ver o reino dos céus, Nicodemos é confrontado e diz: olha, Nicodemos, se você não nascer de novo, você não vai poder ver o reino dos céus. E o próprio Jesus, ele vai falar em outro evangelho: deixem que os mortos sepultem os seus mortos. Quando eu me converti, eu tinha uma dificuldade muito grande para entender isso, né? Como é que um morto vai enterrar o outro morto? Efésios capítulo 2, ele vai dizer que todos nós estávamos mortos dos nossos pecados e delitos, mas fomos vivificados em Cristo. É quando nós começamos a entender, queridos, nascer de novo significa entrar numa outra oportunidade, num outro estilo de vida, em uma nova vida. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. É uma nova chance, um recomeço, uma conversão, né? A Bíblia ela vai dar muitas vezes ela vai citar esse nascer de novo, né? E as igrejas em si, elas falam muito desse nascer de novo, né? E nem sempre aceitar a Cristo, como às vezes a gente vê, talvez a pessoa se torne uma religiosa, né? Mas quando nós aceitamos Cristo, nós estamos dizendo: eu estou disposto a ter uma nova vida, a sair de uma vida de mentira, a sair de uma vida de engano, né? Eu estou disposto a lutar contra o que existe dentro de mim. Eu já não quero mais ser Jacó, mas quero me transformar no Israel de Deus. Você está dizendo que a gente dentro da igreja que levantou a mão e não tem aliança? Nós temos aqui o caso de um homem religioso. O judeu era o povo escolhido de Deus, é o povo escolhido de Deus. E aí Jesus disse: se você não nascer de novo, Nicodemos, você não vai poder entrar no reino de Deus. Você não vai poder fazer parte, né? E uma das coisas que Deus ama é a humildade, né? E Ele quer que todos nós nos relacionamos com Ele e com os próximos, né? Nós uns com os outros, né? E algo que impede muito esse relacionamento entre nós, entre Deus, muitas vezes é a falta de humildade. E eu quero te falar uma coisa: se relacionar com o próximo, se relacionar com o irmão, isso é cristianismo. Quantas pessoas, queridos, não conseguem viver em paz e vivem em pé de guerra dentro de casa, no trabalho e onde quer que, né, onde quer que estejam? Às vezes as pessoas têm questões pessoais com as outras e esperam por momentos para lançar sobre elas tudo aquilo que elas pensam e sentem, não de forma direta, mas usando a oportunidade, né? E uma das coisas que, quanto mais eu leio, né, hoje as pessoas falam muito dessa super graça, né, que tudo que você fizer vai perdoar. E um pouquinho que eu tenho aprendido de Deus é que Deus perdoa qualquer pecado. Só tem um pecado que não tem perdão. Mas nós temos que ter cuidado com isso, queridos, porque quando uma pessoa nasce de novo, ela vai viver em novidade de vida, ela vai entrar num processo de mortificação da carne. E esse nascer de novo, ele vai trazer algo diferente para a minha vida. E quando a gente abre a Bíblia lá em Isaías capítulo 59, vamos abrir lá. Isaías capítulo 59. Olha o que a Bíblia diz. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Nós estamos tratando aqui, Jesus está dizendo, Nicodemos, para você herdar o reino de Deus, é mediante um novo nascimento.
É mediante algo que vai além da religiosidade. Muitas vezes a pessoa tem uma oração, ela clama, ela tem uma vida de jejum, ela congrega, mas será que realmente nós nascemos de novo? Porque a Bíblia me diz que naqueles dias muitos vão dizer: Senhor, Senhor, eu curei enfermos, eu expulsei demônios. E ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, vós que pratiqueis a iniquidade. Ou seja, Jesus está dizendo: olha, se afaste de mim, porque eu não te conheço, porque você não mudou de vida. Você continua fazendo aquilo que é errado. Você pratica a iniquidade, você continua na prática do pecado. Queridos, imaginem quão doloroso será ouvir isso, né? É um obstáculo no nosso relacionamento entre nós e o nosso Deus. Né? Romanos 3:23, ele vai dizer isso, eu já havia até citado, né? Vamos abrir lá. Romanos 3:23 diz assim, ó: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Se eu fui destituído, o elo de ligação com o Pai é a aliança com Cristo. Só que Cristo vai dizer em algumas passagens quem é que está nele e quem é que não está. A palavra de Deus vai me ensinar quem é que está frutificando para ele ou quem não está. E é momento de nós pararmos para analisar, queridos, e assim, a gente não tem que estar olhando para a vida dos outros, né? Gálatas capítulo 5, versículo 4 diz assim, ó: separados estais de Cristo, vós que vos justificais pela lei da graça, tendes caído. A lei não vai justificar ninguém, a religiosidade não vai justificar ninguém. Jesus vira para Nicodemos e diz: Nicodemos, para entrar lá, meu filho, vai ter que nascer de novo. Lá em Efésios capítulo 4, versículo 18, vai assim, ó, dizer que entenebrecidos no conhecimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza de coração. Vocês já pararam para analisar que essas últimas mensagens, Deus tem falado muito de dureza de coração? Por que a mesma palavra é dita a todos? Alguns transformam suas vidas, alguns mudam de conduta, mudam de atitude, mudam o semblante, mudam sua vida com Deus, e a mesma palavra é dita a outros e eles continuam na mesma prática. É quando nós temos que, todos nós, né, temos que parar para analisar, né? O pecado, ele trouxe a morte espiritual para a humanidade, ele trouxe a morte espiritual para todos os homens. E como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Está lá em Romanos 5:12. O pecado, ele trouxe a morte espiritual a todos. Mas se pelo pecado de um homem, se pelo pecado de um homem e de uma mulher entrou o pecado para todos, pela crucificação de um entrou a redenção. Mas é necessário que haja aliança, é necessário que haja o compromisso, é necessário que haja, queridos, uma conversão, né? Eu falei para vocês, significa justamente mudar de direção, convergir. Eu ia numa direção, tive um encontro com Cristo, mudo de direção. Ando para outro lugar, ando em outro caminho. E é quando nós temos que começar a entender que nascer de novo, amém, vai muito além do que Nicodemos olhava, né? Vai muito além daquilo que ele esperava ouvir do nosso Cristo, né? Sem o novo nascimento, nós estamos mortos em nossos pecados.
O que me justifica é levantar minha mão, reconhecer. Tem até as pessoas que falam dos 3 passos, né? Para nós entrarmos no reino dos céus. Aquele que confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu, né? 2, nascer de novo, né? Nascer da água e do Espírito, né? Porque quem realmente se converte, ele recebe o selo do Espírito, né? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Efésios 2, 1 e 2 diz assim, vamos ler lá. Efésios 2, 1 e 2. Olha o que Jesus está dizendo. E vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que outro tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar do Espírito, que agora opera nos filhos da desobediência. Então, vamos analisar aqui um pouquinho. Ele nos vivificou, ele nos deu vida enquanto estávamos mortos. Amém? Em nossas ofensas e pecados. Mas ele continua dizendo, em que outro tempo andastes, segundo o curso deste. No tempo passado, você andava no mesmo curso, na mesma direção do mundo. Lembra do que eu falei da conversão, mudar de direção? No curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, alguém que controla essas pessoas, do espírito que agora e está no tempo presente, da desobediência. E aí ele fala algo mais forte. Em que, entre os quais todos nós andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira. Como os outros. Sabe o que é que o apóstolo está dizendo aqui? Antes de Jesus, todos nós estávamos no mesmo curso que o mundo todo está. O curso que o mundo está tendo, nós também tínhamos. Mas através da aliança com Cristo, hoje temos a redenção. Queridos, olha que sério. Quando nós paramos para analisar, né, a morte, ela implica em estar sem vida. Ou seja, a pessoa está ali, deixem que os mortos enterrem os seus mortos. Ela está em pé, né? Ela tem uma alma, ela tem um corpo, mas está separado da vida com Deus. Não é sem vida física ou moral, mas um espírito. Nós estamos caminhando e seguindo o mundo. Queridos, quantas coisas a igreja tem tentado imitar? Hoje nós já temos tudo gospel. Tem o pecado gospel, as festas gospel, ou seja, fazendo as mesmas coisas que o mundo faz, mas colocando outro nome. Já existe a cerveja gospel, já existe a traição gospel. E nós temos que parar para analisar, queridos, qual é o tipo de vida que nós queremos, porque não temos que andar nas paixões da carne. Não temos que nos encarregar, queridos, nos desejos do nosso corpo e da nossa mente. Nós temos que parar para analisar qual tipo de vida nós queremos e onde nós queremos estar. Então, quando o apóstolo Paulo diz que, olha, nós estávamos mortos nos desejos da nossa carne e dos nossos pensamentos, éramos por natureza filhos da ira. Todos nós, eu e você, podemos pecar. Todos nós podemos cometer falhas. Amém? Nós identificamos nossas falhas, nós temos que correr para os pés do mestre, assim como Davi fazia. Agora é diferente, querido. Eu cometer um pecado e querer provar para mim mesmo e para as pessoas que aquilo ali não é pecado. Eu estou me tornando um anticristo. Eu estou pregando tudo aquilo que Cristo veio nos ensinar. Então, muitas vezes, as pessoas estão dentro da igreja, mas estão mortas. Elas estão indiferentes com Deus, né?
com Cristo e principalmente com a sua palavra. Nós temos que parar para analisar qual tipo de vida que nós queremos aqui e depois. E uma coisa eu quero deixar clara. Seja lá para onde nós formos quando Cristo voltar, para alguns Jesus já voltou. Que isso, bispo? Jesus não veio em nuvem ainda, não. Mas após a morte, para alguns que já partiram, já está determinado. É momento de nós pararmos para analisar, considerarmos, né? Como isso se desdobra em nossas vidas, né? E como é que está o nosso caminhar, né? Nossa conduta, né? O que é estar sem esse novo nascimento, né? Efésios 2 vai dizer que nós somos por natureza filhos da ira, né? Nós temos que deixar claro que o problema não está somente no que fazemos, mas no que somos. Porque a árvore ela só vai produzir o fruto que ela pode produzir. E nós temos que analisar que da mesma fonte não pode fluir duas águas. Não pode haver dois tipos de água. Temos que parar para analisar, queridos, que essa conduta, né, essa forma de caminharmos, essa nova vida, ela tem que trazer frutos que as pessoas que nos olhem glorifiquem ao Pai que está no céu. Por que o bispo Darley faz a obra de Deus? É por reconhecimento humano? Quando nós entendermos, queridos, o verdadeiro valor do reino de Deus, nós vamos deixar de lado as picuinhas, nós vamos passar a congregar com a verdade, mas principalmente andar atrás das almas. Você que está nos assistindo aí, você que é líder, demora tanto às vezes para se trazer uma alma para a igreja, para discipular, para batizar, para lançá-la no campo, né? A gente busca, prepara e envia, né? Mas muitas vezes o mais difícil é fazer com que essa vida permaneça dentro da igreja. Às vezes as pessoas né? Será que eu não tenho que parar para analisar se eu mesmo sou o meu problema? Que não são as pessoas que são meus problemas? Que o problema pode estar em mim? Que às vezes eu não consigo ter comunhão com as pessoas, não é por causa das pessoas? Será que não são minhas ações, né? nem as circunstâncias que eu crio? Nem as pessoas à minha volta? Mas é a minha natureza que ainda não foi impactada pelo Evangelho? Será que ainda não foi esse encontro, né? Nós vamos ver profetas que já eram profetas que diziam: ai de vós, e um dia ele teve um encontro com Deus e ele disse: ai de mim. Não é normal, queridos, uma pessoa querer viver uma vida de pecado e achar que tudo está tranquilo. E às vezes as pessoas ainda têm coragem de dizer: mas Deus me usa. Queridos, Deus usa até a jumenta, até o bispo Darley. Imagina, né? Eu tenho que olhar para a minha natureza como o meu mais profundo problema de lidar com ele. Mas quando eu começo a buscar, né, o fruto do Espírito, aí eu começo a entrar na forma de Deus. Começo a entrar naquilo que Deus tem para mim. Todos nós não nascemos com uma boa natureza, né? A Bíblia diz que o coração do homem por si próprio é mau. Quantos de nós já não fizemos coisas ruins, né? E nascemos na iniquidade, andamos na iniquidade e no pecado, né? E eu tenho que analisar quem eu sou, né? E buscar de Deus essa mudança, porque eu de mim mesmo eu não vou dar conta de mudar. Mas eu quero trazer algo aqui para os irmãos
Deus perguntou para Jacó: quem é você? E ele disse: eu sou Jacó. Eu sou enganador, eu sou usurpador. E naquele dia, Deus mudou a vida dele. O salmista vai dizer: enquanto eu me calei, os meus ossos envelheciam. A tua mão pesava sobre mim. É quando nós paramos para analisar, queridos, como é que está o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, a nossa vida com Deus, porque às vezes eu sinto a presença de Deus, às vezes eu sinto o mover de Deus, mas não ando com Ele. Nós temos que parar para analisar que tudo está no controle de Deus, mas que Deus espera algumas coisas de mim. Eu dependo de Deus até para buscá-lo, né? Até para gerar no meu coração aquilo que é necessário para estar mais próximo dele. Mas é momento de nós pararmos para analisar se nós podemos dizer: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Às vezes a gente fala: Senhor, eu quero te obedecer, e Deus manda fazer algo e a gente vai e retém. Quem é o problema? Sou eu ou são as pessoas? Nós temos que parar para analisar, queridos. O apóstolo Paulo, ele vai tratar da nossa natureza, né? Que antes do novo nascimento éramos filhos da ira, e em outras palavras, a ira de Deus é para os pecadores, para aqueles que serão julgados junto com o diabo. Deus é para nós como um pai que tem prazer em se relacionar com seu filho. Enquanto ele vai julgar o mundo, ele vai corrigir os seus. Nossa natureza, muitas vezes, ela é tão rebelde, tão egoísta, tão dura, coração duro, a insensibilidade grande, né? Para aquilo que nós temos para com Deus. E Deus, na sua natureza, ele nos dá muitas vezes uma resposta que nós nem merecíamos. É momento de pararmos para analisar como é que está a minha vida com Deus. Será que eu me relaciono como Nicodemos? Ou será que eu estou nesse relacionamento como os apóstolos? Nem todos nós seremos apóstolos, né? Nem todos nós seremos profetas, nem todos nós seremos mestres, nem todos nós seremos pastores, evangelistas e bispos. Mas uma coisa é certa: como é que está isso dentro de nós? Sem o novo nascimento, quem não está no novo nascimento, ele está em trevas. Amém? E quem está em trevas, ele não tem comunhão com a luz. Lá em João 3,19, ele vai tratar sobre isso. Vamos dar uma lidinha lá? E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. De acordo com o que está sendo dito hoje, nós temos que analisar as nossas obras ou não. Porque primeiro Jesus diz para ele: olha, Nicodemo, você vai ter que nascer de novo. Depois diz: olha, nascer da água e do Espírito. Vai ter que receber o selo da promessa. O julgamento é esse, que Jesus veio ao mundo, né? Fez sinais, prodígios, mas as trevas o perseguiu. As trevas os apontou. Porque as obras das pessoas das trevas eram más, e as obras do Senhor Jesus eram boas. E sabe o que é que eu acho interessante nisso? É que nada do que as pessoas faziam, pensavam ou falavam interferiu na conduta de Cristo. Ser pegos em nossas próprias obras, mas podemos ser aprovados por ela.
A palavra que Jesus anuncia, algumas das coisas que a nossa natureza, como é sem um novo nascimento, né? Nós não podemos ser neutros quando nos aproximamos da luz de Deus. Não tem como eu ficar em cima do muro quando a luz se aproxima. Eu não posso ser apenas um religioso, mas eu tenho que tentar pedir a Deus, clamar, buscar e pedir essa transformação. Queridos, quantas pessoas andam em igrejas anos a fio, mas continuam com as práticas, com os mesmos costumes. Nós temos que parar para analisar o que é que nós queremos, né? O que é que nós anseiamos? Jesus vem e traz essa palavra, né? Ele vem dizendo, olha, eu sou a luz do mundo. Aquele que anda em mim não pode estar na treva. Não pode andar em trevas, né? Parar, queridos, com esse negócio de estar meio lá e meio cá. Não podemos resistir a esse evangelho. E não podemos estar como nós achamos, né? Nós temos que nos abraçar com essa graça, né? Com essa misericórdia, com essa luz que veio até nós. Irmão, do ódio e dos ressentimentos que estão no nosso coração, que não pode regenerar ninguém. Nós temos que parar para analisar, né? Nascimento, nossos corações. E é por isso que o profeta já dizia, olha, esse povo vai ouvir, mas não vai escutar, mas vai ver e não vai enxergar. Por causa da dureza do coração. Vamos abrir lá em Ezequiel 36, 26. Ezequiel 36, 26. Olha a promessa que o Senhor vai estar dando para Israel, ó. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Olha que coisa tremenda. Aí vem Jesus e ele diz, olha, sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede a saída da vida. E eu queria pedir para os irmãos para a gente segurar um pouquinho os comentários aí, de tá tirando foco. Vamos trazer o foco aqui para essa palavra, porque essa palavra hoje ela falou muito forte comigo. E eu espero que ela fale com você assim como ela falou comigo. Nós estamos falando de uma nova vida, de um novo coração, de uma nova luz, de um novo momento. E o religioso está preso a guardar a lei, a seguir caminhos de religiosidades, né? Às vezes nós temos que analisar, paramos para analisar muitas pessoas, mas não as nossas condutas, não paramos para analisar as nossas vidas. E querido, a fé é individual. Ninguém vai poder nos salvar, não. A fé, a salvação, ela é individual. Amém? E nós temos que parar para analisar qual é o estilo de vida que nós queremos ter. Amém? Olha só o que é que aqui, ó, no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 17. Amém? E digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os gentios, na vaidade do seu sentimento. E olha o que ele diz: entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles e pela dureza de coração. Queridos,
A dureza de coração faz com que a pessoa viva uma vida de religiosidade, mas não uma vida com Deus. Como é que uma pessoa está andando dentro do evangelho e está se prostituindo? Está vivendo uma vida de adultério, né? Como é isso? Vivendo uma vida de muitas paqueras, né? Como os boêmios. Nós temos que parar para analisar, porque aqui no livro de Efésios, Paulo ele traz para nós a nossa condição desde a escuridão, a alienação. Ele registra a ignorância bem alicerçada com a dureza de coração. Bem alicerçada. É quando nós paramos para analisar, queridos, obscurecidos de entendimento, alheios a Deus por causa da ignorância, amém, em que vivem, pela dureza de coração. Nós temos que parar para analisar, queridos. Sabe o que é que o diabo tem usado muito para derrubar as pessoas? A desobediência. Vocês viram tanto que os filhos hoje têm dificuldade de obedecer os pais? Vocês viram, para analisar o quanto que os mais novos têm dificuldade de obedecer, né, as pessoas mais velhas? Para analisar o tanto que nós temos dificuldades de obedecer aos padrões. Às vezes eu não gosto muito de rede social. A palavra de Deus diz que toda autoridade é constituída por Deus. Às vezes as pessoas perdem mais tempo nas redes sociais, tomando partido da direita ou da esquerda, do que para falar do Evangelho de Cristo. Às vezes as pessoas falam mais do diabo do que de Cristo. Às vezes as pessoas do anticristo do Jesus. Estamos ocupando nosso tempo. Nós estamos ocupando o nosso tempo com o quê? É momento de nós pararmos para analisar, queridos. As pessoas vão nas redes sociais, xingam os políticos, né? Se eles estão certos ou estão errados, Deus vai julgar. Amém? Seja lá da Câmara, do Senado, do Congresso, nós oramos aí pedindo para Deus remover, né? Agora eu não posso vir aqui falar mal, né, de presidente da Câmara, do Senado, do Congresso, do presidente da República. A gente tem que ter cuidado, né, para não nos tornarmos rebeldes. Sujeitai as autoridades, quer sejam boas, quer sejam más. Elas, enquanto não estiver fazendo eu pecar, nós temos que ter cuidado com o estilo de vida que nós temos, queridos. As pessoas se dedicam tanto a algumas coisas e não se dedicam tanto a Deus. Às vezes as pessoas param horas a fios andando atrás de vídeos, atrás de coisas, e não param para crescer no Evangelho de Cristo. E eu quero te falar uma coisa. Está todo mundo preocupado com esse vírus. A gente não tem que estar preocupado com a morte. Nós temos que estar preocupados com a vida de Deus, com a vida em Deus, com a nossa conduta em Deus, com a nossa caminhada em Deus. E parar, queridos, de se preocupar com o que está por vir. Olhar para essa ignorância e dureza de coração, né? Para não viver uma vida alheia, né, às condições de Deus, por causa da dureza dos nossos corações. A ignorância, ela faz parte da dureza de coração. Não querer ser dirigido, né? Não querer ser direcionado. Nós temos que parar para analisar, queridos, o que é que nós queremos. Amém? Sem o novo nascimento, nós somos incapazes de estar se sujeitando a Deus e principalmente de agradar a Deus. Lá em Romanos 8:7, o apóstolo vai dizer o seguinte, ó: o pendor da carne, a mente, né, é inimigo, pois não está sujeito, nem mesmo pode. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vamos ler lá, abre lá.
Romanos capítulo 8, versículo 7. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Olha que coisa forte, né? Se eu estou na carne, não tem como agradar a Deus. Nós podemos analisar, né, o que o apóstolo Paulo quer dizer, né? Com pendor da carne, estar na carne. Ele vai dizer lá no verso 9: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Queridos, vamos parar para analisar. Às vezes as pessoas falam que uma pessoa que está salva não pode perder a salvação. A Bíblia me manda perseverar até o fim, ser fiel até a morte, ao que vencer. Nós temos que parar para analisar, queridos, como é que está a nossa mente e o nosso coração. Se essa palavra, né, eis que estou à porta e bato. Se eu abrir, ele vai entrar, vai ceiar comigo, amém? Vai se assentar à mesa comigo e vai partilhar momentos. Onde Jesus entrava milagre, entrava resposta, ensinamento, entrava comunhão, entrava intimidade. Nós temos que parar para analisar se é isso que estamos buscando. Parar para analisar se é isso que estamos vivendo. Parar para analisar se é isso que está forte e firme dentro de cada um de nós. Eu quero abrir agora para vocês aqui. Amém? Vamos orar e eu vou abrir. Nós vamos estar orando aí por algumas pessoas. Vamos orar pelo irmão Fernando. Amém? Mas assim, queridos, eu quero pedir para vocês que enquanto nós estivermos no momento de pregação, de meditação, de nós não ficarmos com conversas paralelas. Quando acabar aqui, a gente faz o que precisa ser feito, né? Mas enquanto a palavra está sendo direcionada, vamos aguardar, vamos cada vez mais tirar essa palavra, porque é ela que vai nos trazer vida. Amém? Eu quero parar para analisar e vamos orar hoje. Será que essa palavra, o que ela tem causado dentro do meu coração? Ela tem que trazer luz. E se eu tiver com o coração de pedra, Jesus veio. Nós lemos lá o profeta dizendo que o Senhor iria trocar o nosso coração. Que o Senhor troque o nosso coração. Pai, em nome de Jesus, nós queremos pedir ao Senhor, meu Pai, vem remover toda dureza de coração. Remove toda incredulidade. Remove tudo aquilo que tem atrapalhado a minha vida, a minha comunhão, Senhor. A minha intimidade com o Senhor. Meu Deus, as igrejas estão ocupadas com tantas coisas, Senhor, e não estão se ocupando em buscar a Tua face. Nós, como igreja, Senhor, queremos Te pedir perdão, porque muitas vezes nos envolvemos em muitas atividades e não paramos para ouvir Tua voz. Nós queremos pedir ao Senhor, vem ser o Senhor das nossas vidas, vem trocar, mudar os nossos corações. Nos ensina, Senhor, a sermos aprovados diante do Senhor. Nós queremos morar contigo. Queremos estar com o Senhor. Muda, se necessário for, os nossos corações. Remove o coração de pedra. Traz um coração segundo o teu coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém?
Está aberto aqui para quem quiser pedir orações, amém? Eu vou começar a orar aqui, vou começar a orar pelo irmão Fernando, né, que está bem debilitado. E aí, de acordo com o que vocês forem colocando aqui, eu vou direcionando as orações, tá bom? Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar a vida do Fernando diante da tua presença. Meu Deus, eu não sei, mas sei que todas as coisas cooperam. Deus. E nessa noite, Pai, eu quero pedir ao Senhor, enquanto sobre a vida dele, estende a tua mão. Todavia, Senhor, nós oramos que não o Senhor, meu Pai, conhece todas as coisas. Somente o Senhor, meu Deus. Por isso eu te peço em nome de Jesus Cristo, Pai, visita a vida dele hoje. Quebra toda a ferramenta contrária à vida dele. Nós só aceitamos, Senhor, sobre a vida dele a tua vontade e o teu propósito. Sobre ele o teu reino. Que seja feita a tua vontade. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós clamamos a ti. Vem com a tua luz. Quebra as portas de bronze, pedaça os ferrolhos de ferro e cumpre, Senhor, o teu propósito. Eu oro também, Senhor. Nós estamos em casa. O Senhor visite cada membro, cada ovelha. Que o Senhor, Pai, cada um que está em casa. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu te peço, resplandece a luz do teu rosto e glorifica o teu nome. Eu oro por minha sobrinha e peço que o Senhor esteja renovando as suas forças, Pai. Peço que o Senhor esteja trabalhando em favor da vida dela. Nenhuma enfermidade. Quebra toda ferramenta contrária à vida dela. Eu ministro a saúde do Senhor sobre a vida dela. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus. Que venha sobre ele e que seja feita a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu quero pedir aos irmãos que estejam orando por suas famílias. Amém? Vamos orar aqui pela família do irmão Edson, né? Peço também, Pai, que o Senhor visite a irmã Lídia, o irmão Edson, que o Senhor visite os filhos, visite o lar, visite cada um deles, derramando, Pai, da tua graça, derramando, Senhor, da tua unção, do teu poder, que venha ser o Senhor, Pai, família, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Nós vamos encerrar por aqui. Muito obrigado pelo juntos, no momento que estivemos juntos, né? E que o Senhor de cada um, em nome de Jesus. Fiquem na paz, que Deus abençoe.